A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia 28 de setembro de 2025, estamos iniciando a 26ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra hoje o Dia da Bíblia, Palavra de Deus que se transformou, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Que neste dia, meus irmãos e minhas irmãs, possamos acolher verdadeiramente a Palavra de Deus dentro do nosso coração, que ela possa vir gerar bons frutos, não é? Então, este mês de setembro foi o mês dedicado à Palavra de Deus, dedicado à Bíblia. Espero que todos possam ter dedicado um pouco mais de tempo, para pegar a sua Bíblia, para meditar. Se você não fez, eu recomendo você. Procure ter mais intimidade com a Palavra de Deus, lendo a Bíblia, acompanhando a gente nas redes sociais, Tudo isso é obra de evangelização, tudo isso nos ajuda a crescer diante da nossa fé. Hoje, meditaremos o trecho do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu:
Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho que acabamos de proclamar vem trazendo duas realidades distintas. Uma do rico, que tinha muitos bens materiais, tinha tudo do bom e do melhor, mas não pôde e não soube compartilhar as riquezas que tinha. E outra do Lázaro, que não tinha bens materiais e carregava consigo ainda feridas, Lázaro ficava às portas do rico, mendigando o que caía da mesa, as migalhas, para ele se alimentar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho vem trazendo para nós que Deus levou com seus anjos, o Lázaro para o céu. E o rico foi enterrado. Enterrado aonde? Nas profundezas do abismo. Meus irmãos e minhas irmãs, entre o céu e o inferno há um abismo muito grande, há uma barreira muito grande, onde quem está no céu não pode ir lá no inferno e nem quem está no inferno pode ir para o céu. O rico, meus irmãos e minhas irmãs, foi para o inferno e lá ele viu Lázaro com Abraão e falou: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Isso não é mais possível. Quem está lá no inferno, por mais que deseje algo que vem de Deus, que vem do céu, não consegue mais. Por isso que Deus nos dá o dia de hoje como presente. É um presente que Deus está te dando, está me dando para termos decisões assertivas, para que nós possamos olhar para o irmão com um olhar de ternura, um olhar de compaixão e um olhar de misericórdia. Devemos estar nos desapegando do que nos afasta do céu. Jesus não vem condenando os bens terrestres que a gente vai adquirindo no dia a dia. Jesus condena a nossa ação. Quando nós colocamos esses bens acima da misericórdia de Deus, quando a gente coloca esse bem como algo que não pode ser doado e partilhado para o próximo, nós estamos assinando o nosso contrato para ir lá para baixo, lá para o inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estendemos a mão para o irmão, quando nós disponibilizamos do nosso tempo para ajudar aquele que necessita, fazendo a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, procurando meditar a lei que Deus determinou e enviou para Moisés para que todos nós cumprissem, assim nós estaríamos assinando também o nosso livro da vida lá no céu com Deus. Abraão disse, para o rico que estava no inferno: olha, eu não vou mandar quem já morreu para a terra para comunicar com seus parentes, não. Se eles não acreditaram em Moisés, nos profetas, eles não vão acreditar numa pessoa que já morreu. O rico queria que Abraão mandasse Lázaro na terra para fazer a comunicação com quem estava vivo. Isso não é possível, meus irmãos e minhas irmãs. Só Deus é capaz de nos comunicar. A palavra de Deus que nós celebramos hoje no Brasil inteiro, é a palavra que nos santifica. Esta é a palavra que nos leva para o céu. Mas a gente tem que ter um olhar atento, a gente tem que estar com o coração aberto para acolher a palavra de Jesus no meio de nós e deixar que esta palavra germine dentro do nosso coração. E quando ela germina, ela vai crescendo, crescendo e se transformando e gerando frutos para alimentar a muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o alimento que eu trago para vocês todos os dias, não por mim, mas pela ação do Espírito Santo de Deus.
É a palavra de Deus que está chegando na sua vida que te alimenta. É os frutos que foram gerados pela ação do Espírito Santo. E você disse sim. Isso é mais importante. Você está no caminho certo, porque você escolheu o verdadeiro caminho, o caminho que leva para o céu. Agora a gente tem que ouvir a palavra de Deus, colocá-la no coração, amar a palavra de Deus e viver de verdade, colocá-la em prática, não é? Então, peça ao Espírito Santo de Deus que te ilumine, que esteja sempre te conduzindo, te guiando e que nós possamos ser sempre orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ter tudo que a gente precisa para ir para o céu. Que nós possamos estar com um olhar atento à necessidade do irmão, do próximo. Que nós possamos estar apegados a Deus e não às coisas do mundo. As coisas do mundo são alegrias passageiras. As coisas que vêm de Deus são alegrias eternas e que nós vamos realmente estar nos apegando e vivendo com alegria no coração. Meus irmãos e minhas irmãs, glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Viva a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te agradeço, meu irmão e minha irmã, por sua companhia. Peço a você que nos ajude nesta obra de evangelização. Deixe seu joinha, deixe seu like, escreva nos comentários. Viva a palavra de Deus, viva! Glorifique a Deus com sua vida, né? É tão bom quando a gente recebe a palavra de Deus dentro do nosso coração, não é? Então, compartilhe também este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos de notificação. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo e vai postar também para mais pessoas. Te espero amanhã para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todos os perigos do corpo e da alma. Estamos reunidos, vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.